Outro destaque, líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, prometeu apoiar a volta do imposto sindical para tentar atrair o PT para sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Pelo menos foi o que relataram participantes de um encontro. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, esse gesto mexeu com uma ala da sigla que já havia decidido que era a melhor opção a se aliar a Hugo Mota. Além do imposto sindical, Elmar também teria acenado com apoio à reeleição de Lula em 2026. Por fim, em uma tentativa de convencer os petistas a embarcarem em sua candidatura, o líder do União Brasil advertiu para o risco de o PL ocupar a vice-presidência na Câmara e também no Senado. Luiz Felipe Dávila, enquanto eu fazia a leitura dessa notícia, chegou a balançar a cabeça, tipo, não acredito, é verdade isso? Muitos ficaram surpresos com essa manifestação de Elmar Nascimento, ainda que uma informação de bastidor, né, Dávila, mas sinaliza que ele estaria disposto a dar as mãos com o PT para conseguir viabilizar sua candidatura. Será? Eu balancei a cabeça porque se você imagina as negociações que estão sendo feitas para unir o PT e o PL em torno de um nome. É que nem o Bismarck, que foi um grande chanceler alemão no século XIX, falava assim: você não quer saber como as leis e as salsichas são feitas. É exatamente isso. Nós não queremos saber esses acordos, porque olha o que aparece para ganhar voto. Imagina o que foi prometido para juntar o PL e o PT. É uma coisa que mostra que a única coisa que não estava em pauta era o interesse nacional. União Brasil, que muitos chamam de Desunião Brasil, mais um episódio para a gente trazer aqui para a nossa audiência, né, Beraldo? Pois é assim, realmente o retrato do que acontece nos bastidores dessa eleição para a presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, porque essa é uma eleição que não nos compete. Nós elegemos aqueles que votam, que escolhem o presidente das casas. E nessa disputa, eles estão ali prometendo, se comprometendo com ideias que, em geral, custam a nós uma conta muito grande para ser paga. Nesse caso, por exemplo, vejam que, sendo essa história verdadeira, o candidato, ou talvez já ex-candidato à presidência da casa, estava ali negociando com o PT pautas que são completamente contrárias aos interesses da vasta maioria do eleitorado brasileiro. Só que, nesse momento, ele não está preocupado com a eleição dele no voto popular ou a reeleição dele para deputado. Nesse momento, ele só está preocupado em prometer tudo e qualquer coisa, independente de irem ou não de encontro com aquilo que ele acredita e prega como homem público. A única coisa que importa, Caniato, é vencer. E, aliás, uma vez eu ouvi de um político a seguinte frase: eleição cara é eleição perdida. E, nesse caso, a disputa da presidência da Câmara, a eleição fica cara, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, porque são emendas parlamentares que são prometidas, são pautas que vão contra o interesse da maior parte da população e ainda promete o apoio de um partido, Caniato, que sequer consegue honrar a palavra com os seus próprios membros, com os seus próprios parlamentares eleitos. Muitas vezes fomenta ali uma candidatura e depois puxam o tapete, vão para o outro lado, uma hora flertam com Jair Bolsonaro, outra hora flertam com Pablo Marçal, depois flertam com Lula. União Brasil quer ser o Kassab, mas falta competência, falta experiência, falta tarimba, falta ser benquisto e bem aceito pelos pares. União Brasil não tem essa bola toda e não há nenhuma pessoa ali, nem o seu próprio presidente, que possa colocar o Partido Unido em relação de uma pauta. Elmar Nascimento buscando apoio para viabilizar sua candidatura, Mota, e chegou a acenar para o PT que poderia defender, colocar em votação o projeto que prevê a volta do imposto sindical.
uma aposta estranha, né? Já que isso é algo que grande parte das entidades, principalmente quando a gente olha para os trabalhadores, não deseja o retorno da volta desse imposto, né? Muitos já se manifestaram e até assinam um documento de próprio punho rechaçando essa possibilidade. Não quero pagar o imposto sindical. Isso não significa muita coisa, né, Caniato? A maioria dos brasileiros também é contra drogas, é contra a soltura de criminosos, é totalmente contra a saidinha, e de que isso adianta? A política mais bonita é a política movida a convicções, mas, infelizmente, os políticos que trabalham assim ainda são exceções. Eu quero citar uma dessas exceções aqui, que é o deputado Marcel Van Hatten, um deputado que está construindo uma trajetória sólida, montada em cima de preparo, trabalho, coragem. É um parlamentar que enche a gente de orgulho e faz a gente sonhar. Não faz muito tempo que a gente descobriu como são importantes os cargos de presidente da Câmara e do Senado. Ter políticos preparados nesses cargos, políticos movidos por convicções, eu acho que talvez seja tão ou mais importante hoje do que eleger o presidente da República. Pois é, agora os muitos arranjos, as muitas negociações para você conseguir viabilizar uma candidatura à Câmara dos Deputados, né, Dávila? Claro que essa é uma informação vazada ou naturalmente foi potencializada, anabolizada por alguém que queria que o grande público soubesse dessa medida. Eu acho que muito mais para prejudicar o Iomar Nascimento do que outra coisa. Mas quais são as articulações fundamentais no momento em que um candidato quer viabilizar a sua candidatura? Porque a gente percebe que tem um candidato que conseguiu a maior parte dos apoios que todos apontam como o favorito. Existe possibilidade, diante dessas movimentações, de aparecer um azarão e, no final das contas, vencer? Vencer não, mas eu entendo que são candidaturas que precisam surgir. Como o Mota bem disse, existe ali uma cota minoritária de parlamentares que fazem política por meio de suas convicções, porque defendem valores, porque defendem crenças. Esses não têm candidato hoje. Então é preciso, mesmo que tenham poucos votos, mas é o marcar posição, é não aderir a esta negociação que envolve tudo. Só para lembrar que as pessoas, Iomar Nascimento foi um dos aliados de Jair Bolsonaro lá atrás. Aí agora quer votar em imposto sindical, quer disputar a eleição do Lula, a eleição do Lula. É uma coisa inacreditável. A cara de pau das pessoas. Como é que alguém votou com o governo? Onde é que estão os valores? Onde é que estão as crenças? É tudo oportunismo e isso empobrece a política. Isso empobrece a qualidade do debate. Por isso, o que faz resgatar a esperança na democracia é justamente esses políticos que defendem valores e que são consistentes na defesa de valores e propostas a despeito do governo do dia. Porque é esta coerência que mostra o real papel de um representante do povo. Por isso, essas negociações da presidência da Câmara só mostram uma coisa, que sempre o casuísmo, o interesse corporativista, o clientelismo político estão acima do interesse nacional. Isso é o lado que nós não gostamos de ver, é a degeneração da virtude da política. Isso, quem perde, não é só o Brasil, é a própria democracia. Muitos escrevendo aqui, viu, Beraldo, que seria uma aposta errada por parte de Iomar Nascimento defender o retorno do imposto sindical ou colocar em votação um projeto como esse. Segundo ele, aqui dificilmente isso passaria. Bem, você tem dúvidas sobre isso, Beraldo? Ou está convicto de que isso jamais passaria no Congresso Nacional? Há quem defenda, né? Em relação ao Congresso Nacional, Caniato, nós nunca podemos falar nunca, porque às vezes a força do dinheiro que corre ali nas emendas, os interesses que são atendidos, podem ser suficientes para dar aos parlamentares uma justificativa furada qualquer
para dizer que, eu votei assim, mas eu achei que estava votando assado. Eu votei assim, mas eu não sabia exatamente que eu estava votando. E aí, quando vai ver, já foi. A gente já viu isso antes e tem certeza que veremos isso de novo. Mas esse tipo de negociata feita com essas pautas extremamente complicadas e que geram esse atrito entre o Congresso e a sociedade, no aspecto, ou no contexto que elas estão sendo tratadas, dessas promessas em troca de apoio para a presidência, Canhato, é como o casal, né? Antes do casamento, você vai naquela loja maravilhosa, cheia de coisas caríssimas e muito bacanas, e você faz a sua lista de casamento. Então você entra ali e vê aquele talher maravilhoso, caríssimo, você fala, eu quero 2 desse, eu quero 3 daquele, eu quero mais não sei o quê. Então você faz uma lista imensa de coisas fantásticas, sai de lá de mão abanando, torcendo para alguém ir lá comprar e te dar de presente. Então o que o Omar Nascimento está fazendo é simplesmente a sua lista de casamento. Mas para esse casório, Canhato, está faltando convidado. Ele não conseguiu padrinho. Os padrinhos que ele tinha conseguido disseram para ele, Omar, meu amigo, infelizmente pintou um outro casamento no mesmo dia que vai ser mais importante do que o seu. E aí eu vou comprar presente para o outro. Mas tudo de bom para você. Então é disso que se trata. Realmente mostra assim, como vale tudo nesse jogo do poder. Mostra a pior face do homem público brasileiro. Sem convidados para a festa e ainda sem o melhor amigo.